Boa noite, turma da leitura compartilhada. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury, capítulo 9, Investindo em Sabedoria diante dos Invernos da Vida. Tema: Os princípios da matemática emocional. Muitos investem boa parte da energia física e psicológica em aplicar dinheiro nas bolsas de valores, em adquirir bens materiais, em ter um carro do último tipo, em contratar um bom plano de previdência. Apesar de legítima, a segurança financeira é totalmente insuficiente para satisfazer as necessidades mais íntimas do ser humano, para dar sentido à sua existência, enriquecer seu prazer de viver e amadurecer sua personalidade. Tratei de diversas pessoas com transtornos depressivos que eram financeiramente ricas, mas que tinham perdido o encanto pela vida. Várias confessaram que sentiam inveja das pessoas simples, que, embora não tivessem cultura nem suporte financeiro, sorriam diante dos pequenos eventos da vida. Lembro-me de um grande empresário agroindustrial que me disse que alguns dos seus empregados cortadores de cana eram mais ricos do que ele, pois, apesar da miséria material, conseguiam cantar e se alegrar enquanto trabalhavam. De fato, há miseráveis que moram em palácios e ricos que moram em barracos. Não estou fazendo apologia da miséria, pelo contrário. A miséria, em todos os sentidos, deveria ser extirpada da sociedade. Mas quero dizer que a psique humana é tão complexa que desobedece às regras da matemática financeira. A matemática emocional tem, infelizmente, princípios que ultrapassam os limites da matemática lógica. Ter não é ser. Quem tem 10 casas não tem 10 vezes mais prazer na vida ou 10 vezes mais segurança emocional do que quem tem um casebre. Quem tem $1 milhão não é milhares de vezes mais alegre do que quem só possui alguns míseros trocados. É possível possuir muito financeiramente e ser emocionalmente triste e infeliz. É possível ter riquezas materiais e baixa capacidade de contemplação do belo. A matemática emocional pode inverter os princípios da matemática financeira, principalmente para quem aprende a investir em sabedoria. O processo de construção da inteligência é um espetáculo tão sofisticado que promove atos inesperados e cenas imprevisíveis ao longo da vida. Todos comentam sobre a miséria física, porque é perceptível aos olhos, mas raramente se fala sobre a miséria emocional, que abate o ânimo e restringe o prazer da existência. A temporalidade da vida é muito curta. Num instante somos jovens e em outro somos velhos. As crianças gostam de fazer aniversário. Quando chega a maturidade, queremos parar o tempo, mas ele não para. A brevidade da vida deveria nos fazer buscar a sabedoria e dar um sentido mais rico à existência. Caso contrário, o tédio e a angústia serão parceiros íntimos de nossa trajetória. Tema: Investindo em sabedoria. As dores da existência sob outra perspectiva. Cristo objetivava que seus discípulos se tornassem grandes investidores em sabedoria. Ele não queria que o ser humano tivesse uma meta existencial superficial e pobre. Ao investigarmos sua história, constatamos que para ele cada pessoa era um ser único e deveria viver sua vida como um espetáculo singular. Por isso ele aproveitava cada oportunidade para treinar seus discípulos a crescer diante das limitações e das fragilidades humanas. Marcos 7, 20 e 23. Procurava abrir-lhes o horizonte intelectual para que pudessem ver os sofrimentos sob outra perspectiva. As dores da existência, tanto as físicas quanto principalmente as psicológicas, deveriam ser aliviadas. Todavia, para Cristo, elas deveriam ser usadas para lapidar as arestas da personalidade.
O ser humano aprende facilmente a lidar com seus sucessos e ganhos, mas tem grande dificuldade de aprender a lidar com seus fracassos e perdas. Vivemos em sociedades que negam as dores da existência e supermencionam a busca do sucesso. Qualquer pessoa aprende a lidar bem com as primaveras da vida, mas só os sábios aprendem a viver com dignidade nos invernos existenciais. O fato de sermos seres que pensam e têm consciência nos torna uma espécie muito complexa e, por vezes, complicada. Uma espécie que cria seus próprios inimigos. A cada momento penetramos nos labirintos da memória e formamos ricas cadeias de pensamentos sem saber como encontrar os endereços das informações na memória. Pensar é um espetáculo, porém, tanto pode ser um espetáculo de prazer como de terror. Se o mundo das ideias que construímos no palco de nossas mentes é negativo, fazemos de nossas vidas um espetáculo de angústia, ainda que possamos ter privilégios exteriores. Frequentemente, o ser humano é o maior algoz de si mesmo. Muitos sofrem por antecipação, fazem o, velório antes do tempo. Velório antes do tempo. Os problemas ainda não ocorreram e eles já estão sofrendo antecipadamente. Outros ruminam o passado e mergulham numa esfera de sentimento de culpa. O peso da culpa está sempre ferindo-os. Outros ainda se destroem pela hipersensibilidade emocional que possuem. Pequenos problemas têm um eco intenso dentro deles. As pessoas hipersensíveis costumam ser ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Quando alguém as ofende, estraga-lhes o dia e às vezes até sua semana. Para essas pessoas, a magnífica construção de pensamentos deixa de ser um espetáculo de entretenimento para se tornar uma fonte de ansiedade. Se não reciclarmos as ideias de conteúdo negativo, se não trabalharmos o sentimento de culpa e repensarmos a hipersensibilidade emocional, facilmente desenvolveremos depressão ou estresse acompanhados de sintomas psicossomáticos. Pensar não é uma opção do ser humano. Pensar, como vimos, é um processo inevitável. Ninguém consegue interromper o fluxo de pensamentos, mas é possível gerenciar com certa maturidade os pensamentos e as emoções. Caso contrário, tornamos-nos vítimas de nossa própria história. Se não formos agentes modificadores de nossa história, se não a reescrevermos com maturidade, certamente seremos vítimas dos invernos existenciais. Reescrever a história é o papel fundamental do ser humano. Precisamos incorporar a necessidade desse capital intelectual. Reescrever a história é o papel principal do ser humano. Precisamos incorporar a necessidade desse capital intelectual. Boa reflexão. Tema: Cristo extraía sabedoria da sua miséria. Cristo estava sempre conduzindo as pessoas a reescreverem suas histórias e a não serem vítimas das intempéries sociais e dos sofrimentos que viviam. Ele se preocupava com o desenvolvimento das funções mais altruístas da inteligência. Desejava que as pessoas tivessem domínio próprio, administrassem os pensamentos e aprendessem a trafegar nas avenidas da perseverança diante das dificuldades da vida. Jesus foi ofendido diversas vezes, porém sabia proteger a sua emoção. Alguns fariseus diziam que ele era o principal dos demônios. Para alguém que se colocava como o Cristo, essa ofensa era muito grave. Mas as ofensas não o atingiam. Somente uma pessoa forte e livre é capaz de refletir sobre as ofensas
e não ser feridas por elas. Ele era forte e livre em seus pensamentos. Por isso podia dar respostas excepcionais em situações em que dificilmente havia espaço para pensar, em situações que facilmente a ira nos invadiria. Nem mesmo a possibilidade de ser preso e morto a qualquer momento parecia perturbá-lo. Ele transcendia as circunstâncias que normalmente nos sobrecarregariam de ansiedade. Tinha muitos opositores, todavia, manifestava com ousadia seus pensamentos em público. Tinha todos os motivos para sofrer de insônia, contudo, não perdia noite de sono, dormindo até em situações turbulentas. Certa vez, os discípulos, que sendo pescadores eram especialistas em mar, ficaram intensamente apavorados diante de uma grande turbulência marítima. Enquanto eles estavam desesperados, Cristo dormia. Ele era um pescador, nem estava acostumado, ele não era pescador, nem estava acostumado a viajar de barco. Quem não está habituado a navegar costuma sentir enjoo na viagem, principalmente se o mar estiver agitado. Desesperados, os discípulos o despertaram. Acordado, ele censurou o medo e a ansiedade deles e, com um gesto, acalmou a tempestade. Os discípulos, mais uma vez intrigados, perguntavam entre si, aspas, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lucas 8, 22 e 25. O que quero enfatizar aqui não é o ato sobrenatural de Cristo, mas a tranquilidade que demonstrava diante das situações em que o desespero imperava. Ele agia com serenidade quando todos ficavam apavorados, preservava sua emoção das contrariedades. Muitos fazem de suas emoções um depósito de lixo. Não filtram os problemas, as ofensas, as dificuldades por que passam. Pelo contrário, elas os invadem com extrema facilidade, gerando angústia e estresse. Todavia, Cristo não se deixava invadir pelas turbulências da vida. Ele administrava a sua emoção com exímia habilidade, pois filtrava os estímulos angustiantes e estressantes. Não apenas o medo não fazia parte do seu dicionário da vida, mas também o desespero, a ansiedade, a insegurança e a instabilidade. Os discípulos contemplavam seu mestre atenta e embevecidamente, e assim, pouco a pouco, aprendiam com ele a ser fortes e livres interiormente, bem como seguros, tranquilos e estáveis nas situações tensas. Todos elogiam a primavera e esperam ansiosamente por ela, pois pensam que as flores surgem nessa época do ano. Na realidade, as flores surgem no inverno, ainda que clandestinamente, e se manifestam na primavera. A escassez híbrida, o frio e a baixa luminosidade do inverno castigam as plantas, levando-as a produzir metabolicamente as flores que desabrocharão na primavera. As flores contêm as sementes, e as sementes nada mais são que uma tentativa de continuação do ciclo da vida das plantas diante das intempéries que atravessaram no inverno. O caso do inverno é responsável pelas flores da primavera. Ao analisar a história de Cristo, fica claro que os invernos existenciais pelos quais ele passava não o destruíam. Pelo contrário, geravam nele uma bela primavera existencial. Manifestava em sua sabedoria, amabilidade, tranquilidade, tolerância, capacidade de compreender e superar os conflitos humanos. Assim é. Boa reflexão, boa noite para todos. Gratidão.